Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Eco Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então agora vamos seguir falando sobre valvopatias, falando sobre a queridinha de muitos aí, a estenose aórtica. Queridinha, eu falo com esse tom de brincadeira, na prática é porque a gente sabe o quão prevalente é a estenose aórtica, e aqui um trabalho que tem por objetivo ajudar a gente numa das situações mais desafiadoras na cardiografia transtorácica, na avaliação de pacientes com estenose aórtica, que é a avaliação dos pacientes com estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, ou seja, aquele paciente que tem uma área valvar menor do que 1, com gradiente médio menor do que 40 e um volume sistólico indexado menor do que 35, mas com fração de ejeção preservada, né? E aí eles propõem um parâmetro que seria capaz aí talvez de nos ajudar a diferenciar o paciente com estenose aórtica verdadeiramente grave de uma pseudoestenose aórtica usando apenas o eco transtorácico. Parece bom demais para ser verdade, mas vamos ver se é isso mesmo. Um trabalho publicado aí na parte, né, no Jornal de Imagem Cardiovascular do JACC, tá? E, basicamente, o parâmetro que eles propõem aqui é um parâmetro muito conhecido para a gente na avaliação de próteses, né? Esse que é um parâmetro que é recomendado nas diretrizes de avaliação de próteses lá desde 2009, aquela diretriz de 2009 já falava nisso. E, basicamente, a ideia é analisar o tempo de aceleração e a sua relação com o tempo de ejeção. Aqui, essa segunda parte é muito importante, o trabalho defende principalmente o uso da relação entre eles muito mais do que o tempo de aceleração de maneira isolada. E já tem trabalhos anteriores, a gente não é de hoje, tem trabalho desde 2015, até antes disso, mostrando que saiu fora de ordem a animação ali, mas basicamente o tempo de aceleração, essa relação tempo de aceleração e tempo de ejeção, ela quando maior do que 35, 0,35 no caso, né? Ou seja, eu gosto sempre de usar a ideia de que é um terço. Então, se ela é mais de um terço, dura mais de um terço do tempo de ejeção, é sinal de que você tem uma obstrução significativa na válvula aórtica, seja na prótese ou seja aqui, nesse caso, num paciente com estenose aórtica grave. E percebam aqui, eu tinha destacado antes, que aqui a gente tem um paciente com estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, e perceba que aqui é onde, supostamente, nos trabalhos anteriores, a gente não tinha uma boa capacidade preditiva somente nessa população, mas aqui tem um viés de que os trabalhos predominantemente excluíram esses pacientes. Na verdade, não é que excluíram, mas o percentual de pacientes com EAO, baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal, nos trabalhos que avaliaram esse parâmetro, era muito pequeno. Era uma quantidade muito pequena de pacientes, e por isso ali a gente não conseguia dizer que para esses pacientes, de fato, esse parâmetro ele era útil. E aí que vem o trabalho de hoje. Basicamente aí, uma avaliação de diversos cardiogramas também da Austrália, mas também uma parte na Dinamarca, aí de registros da Austrália, isso mesmo, um trabalho chefiado pelo Thomas Marwick, né? E que, basicamente, aqui a ideia é analisar, como eu falei, uma estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente. Então, eles conseguiram separar no banco de dados deles aí de 10 mil ecos com 3.300 pacientes, eles conseguiram aí extrair um total de 289 ecos de 222 pacientes que preenchiam critérios para estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal, conforme eu já comentei para vocês. E aí, depois de excluir alguns trabalhos, conforme manda o protocolo ali, pacientes que depois, numa análise mais pormenorizada, tiveram outros diagnósticos, ou eventualmente que já foram submetidos anteriormente à troca valvar aórtica, eles excluíram, e aí a gente ficou com um total de 171 pacientes na análise de hoje. Então, perceba que realmente são pacientes que a gente não encontra com tanta frequência na literatura como a gente gostaria. E, basicamente, aqui está a fotografia das características dos pacientes incluídos no trabalho, né? Aqui uma
tanto todos os pacientes, como diferenciando os pacientes que tinham um tempo de aceleração sobre tempo de ejeção na casa de 35, né, o corte de 0,35 usado por eles nesse trabalho aqui. E aqui percebam que não havia diferença nenhuma entre eles, de fato, nesse grande grupo, no que tange aí sexo, comorbidades e tudo mais. A única coisa que chama a atenção aqui, realmente, é que esses pacientes que tinham uma relação TAC-TEG, né, tempo de aceleração, tempo de ejeção maior do que 0,35, eles, de fato, tiveram aí a ocorrência de maior taxa de eventos clínicos. Então, aqui, esses foram registros que esses pacientes foram analisados, né, e aí eles foram buscar aí nos registros de prontuário quais pacientes tinham sido submetidos no segmento, né, algum procedimento ou sofrido morte cardiovascular, e essa foi a única diferença entre eles. Então, mostrando que esses pacientes, pelo menos aqui nesse trabalho, tiveram um pior prognóstico. E aí, analisando os dados ecocardiográficos desses pacientes, comparando esses dois grandes subgrupos, a gente percebe um dado já curioso, que chama bastante atenção aqui, é que, no que tange a avaliação dos parâmetros de gravidade da estenose aórtica, os pacientes com a relação TAC-TEG maior do que 0,85, eles tinham parâmetros de gravidade da estenose aórtica que eram piores do que dos pacientes com o TAC-TEG menor do que 0,35. Ou seja, tudo bem, esses pacientes tinham esse parâmetro alterado, mas esse parâmetro alterado também era acompanhado de parâmetros de gravidade piores na estenose aórtica. Ou seja, sim, eles tinham estenoses aórticas, embora ainda na mesma faixa de gravidade dos outros pacientes de maneira global, mas ainda assim eram pacientes mais graves. A gente vê, por exemplo, aqui que o DVI desses pacientes era de 0,20 aqui, enquanto aqui ele é de 0,20, 0,25, 0,21 e 0,25 para poder arredondar. Então, perceba que esses pacientes eles eram por si só mais graves. Então, isso aí já levanta um pouquinho a bola de uma coisa que eu vou falar mais na frente, tá certo? Um outro detalhe aqui interessante é que esse aumento no tempo de aceleração, tempo de ejeção, nessa relação, ela se deu principalmente às custas do aumento no tempo de aceleração. Perceba que o tempo de ejeção não teve uma variação significativa estatisticamente e, em termos absolutos, aqui a média foi de apenas 10 milissegundos. Então, o principal fator determinante aqui é o prolongamento do tempo de aceleração e nem tanto uma mudança em relação ao tempo de ejeção. Embora, claro, uma coisa acaba potencializando a outra. E aqui o resultado principal do trabalho, que é que o autor vem aqui para vender o peixe dele, né? E aí a gente vê que sim, de fato, analisando as curvas do evento composto selecionado por ele, que foi troca valvar aórtica ou morte em 5 anos, morte cardíaca em 5 anos, a gente vê que há uma gritante diferença entre os pacientes que tinham aí uma relação maior ou igual a 0,35 versus aqueles pacientes que tinham uma relação menor do que 0,35. Né? Agora, e esse dado ele foi verdade para os dois componentes aí do desfecho composto, tanto para a morte cardiovascular como para a troca valvar aórtica em 5 anos, a gente teve o mesmo resultado, mas para mortalidade por todas as causas, isso não foi verdade, tá certo? E aqui um outro ponto interessante é que na análise desses pacientes, considerando aí os que foram submetidos à troca valvar aórtica, ou seja, qual foi o impacto de substituição dessa válvula aórtica doente nos dois subgrupos, tanto menor do que 0,35 como maior do que 0,35, percebam que nesses dois grupos, a troca de válvula aórtica teve ali uma melhora de sobrevida. Então, eu acho que o grande ponto desse trabalho aqui é mostrar que esse é mais um parâmetro de gravidade que acompanha os outros parâmetros de gravidade e que isso não quer dizer que o paciente que tem uma relação TAC-TEG não possa ser uma estenose aórtica grave, como todo parâmetro cardiográfico, a gente sabe que ele tem suas limitações, então ele não é perfeito, mas ele sim consegue, ele é perfeitamente capaz de estratificar esse paciente, trazer uma informação adicional que refina essa classificação e pode te ajudar a diferenciar o paciente que tem um EAO, baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal, a perceber se esse paciente ele está mais para a faixa do grave, onde talvez a gente vai ter um maior benefício, e sim, o benefício ele é maior quando a gente tem esse parâmetro alterado, versus o paciente que não tem esse parâmetro alterado, que talvez possa ficar ali em acompanhamento clínico e fazer uma avaliação mais aprofundada nesses casos. Então, aqui o resumo do trabalho, a figura central do trabalho, que mostra que sim, esses pacientes, esse parâmetro ele é um parâmetro adequado para a gente identificar pacientes com EAO, baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal,
que vão ter um pior prognóstico no segmento e que vão se beneficiar de uma troca valvar aórtica do segmento, seja ela percutânea ou cirúrgica, não havia distinção aqui, mas eu gosto sempre de deixar a mensagem de que isso não quer dizer que o outro paciente que tem um parâmetro negativo, que ele é necessariamente, que a evolução é necessariamente benigna. Esses pacientes ainda precisam ser melhor analisados, até porque aqui, eu acabei esquecendo de comentar, a gente tem um viés de seleção significativo, né? Esses pacientes, se eles eram mais graves, eles estavam, do ponto de vista ecocardiográfico, significa que o clínico estava acompanhando ele de perto para logo intervir. Então, aqui é observacional retrospectivo. Então, pode ser que tivesse um viés de seleção aí nos pacientes que foram submetidos à troca valvar aórtica, por isso que a análise por mortalidade ela acaba sendo até preferida nesse cenário, mas aqui eu acho que não invalida totalmente o resultado do trabalho. O grande ponto é que a gente tem agora, talvez, mais um parâmetro no nosso cinto de utilidades aí, no nosso arsenal de ferramentas, para poder avaliar esses pacientes e ajudar ali, colocar no nosso laudo qual que vai ser a conclusão em relação à gravidade daquela valvopatia. Não tinha visto esse trabalho, não. E o único comentário é que se a gente tiver vontade de fazer essa análise, os dados já estão. A gente pode fazer no pós-processamento, a gente faz o tempo de aceleração e o tempo de injeção, a gente pode fazer isso depois. Então, de qualquer jeito, ele vem acrescentar. Então, facilita a vida, né? Com certeza. A expectativa é essa, né? A gente tem tido alguns trabalhos aí no final de 2024 que trouxeram aí essa temática da estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente. Esse foi um deles. Quem sabe a gente até não discute os outros aqui, mas o fato é que tem se olhado cada vez mais para esses pacientes, porque a gente sabe que esses são pacientes idosos, são pacientes muito sintomáticos, e a gente fica na dúvida de qual é a causa dos sintomas deles. Será que é estenose aórtica? Será que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Será que é não cardíaco o problema desses pacientes? Então, a gente tem tido bastante trabalho nesse sentido, e quem sabe isso motive uma atualização das diretrizes em breve, né? Vamos ver. É de 2017 a última diretriz de estenose aórtica. Quem sabe logo, logo a gente não vê esses parâmetros pintando na nossa prática diária, né?